Olá, caro aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui quem vos fala é o professor Cláudio Gabriel para mais uma aula de Química Orgânica 2. E antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de agradecer a todos vocês pelo acesso a essa nossa série de vídeos acerca da química dos compostos carbonilados. A você que ainda não acessou as nossas aulas anteriores, por favor, acesse para que possamos entender esta continuidade diária de temas que estão sendo abordados aqui acerca da química de carbonila, tá ok? Bom, vamos falar hoje um pouquinho acerca da reação aldólica inicialmente. Bom, em que se configura a reação aldólica? A reação aldólica é uma reação onde há a presença de um enolato como nucleófilo reagindo com um composto carbonílico como eletrófilo, tá? Esse composto carbonílico geralmente é uma cetona ou aldeído, tá? E aí essa reação é interessante porque ela vai formar uma nova ligação carbono-carbono, tá? Como eu falei, ela pode ocorrer com aldeídos e cetonas. E aqui eu tenho um exemplo de uma reação aldólica, né? Onde 2 mols do acetaldeído é colocado para reagir em meio básico, né? Hidróxido como base, e água como solvente, gerando aí um único produto, 3-hidroxibutanal. Tá? O produto dessa reação é um aldol, né? Você observa aqui a porção de álcool e a porção de aldeído, é um aldol, tá? Configurando a reação aldólica existente. Bom, mecanisticamente, como é que essa reação ocorre? Bom, dentro da temática da química de enolatos, não poderia faltar, né, esta reação, né? Inicialmente ocorre a abstração do hidrogênio alfa-carbonila, né, pela base, gerando o enolato. E, posteriormente, o enolato ataca nucleofilicamente o carbono da carbonila de uma outra molécula de acetaldeído, no nosso exemplo, gerando aí um intermediário que, após a fonte de próton, a água aqui como fonte de próton, gera aí o nosso produto aldólico. Tá? Observa que esse mecanismo é um mecanismo de adição nucleofílica, já estudados aí em outros vídeos, quando falamos aí da química de aldeídos e cetonas. Tá ok? Bom, aqui um exemplo um pouco diferente, onde eu coloco aqui uma molécula do propanal, tá? Reagindo aí com outra molécula de propanal, e você observa que ocorre a formação do enolato, e esse enolato ataca novamente o carbono da carbonila do outro propanal, tá? Gerando o nosso intermediário, que após a fonte de próton gera o nosso produto de reação aldólica. Bom, o que é que eu quero chamar a atenção nesta reação? É que o carbono alfa de um composto carbonílico, ele se liga ao composto carbonílico do outro composto, né? Então você observa aqui que a união aqui é de um carbono alfa do enolato ao carbono da carbonila. Então não se preocupa com outros carbonos que possam existir em seu substrato, tá? Nós temos que olhar sempre isso, é a união do carbono alfa, né? Esse carbono alfa é exatamente o carbono que foi gerado no enolato, se ligando e formando a ligação carbono-carbono com o carbono da carbonila. Tá ok? Então, você observa aqui um outro exemplo, bem genérico, meio básico, 2 compostos carbonílicos, esse aqui alfa, se ligando ao carbono da carbonila, né? Junte esses 2 carbonos, e aqui onde tem a carbonila você troca aqui por hidroxila, tendo em vista que mecanisticamente, olha aqui para cima, forma um intermediário e depois a fonte de próton vai transformar essa carbonila em hidroxila, gerando o produto aldólico, ok? Bom, vamos praticar aqui rapidinho. Desenhar o produto de reação aldólica formável a partir de cada composto. Então, observa aqui, tem um aldeído aqui, tem outro aldeído aqui, tem uma cetona aqui e outra cetona aqui. Tá? Vou fazer aqui 2 letrinhas para vocês rapidinho, chamando minha caneta. Então, observa que tem um aldeído. Como seria o produto de aldólica? Bom, eu tenho que pensar que o carbono que vai formar o enolato é esse carbono alfa aqui, ó. Tá vendo? Então, tem que pensar assim, ó. Uma porção, né? Olha só, eu tenho aqui CH2, C, dupla O, tá vendo? Esse dupla O aqui vai ser o quê? OH. Tá vendo? Eu não vou colocar mais dupla O, ele é OH, tá vendo? E aqui está formando uma ligação aqui, ó, com que carbono? Exatamente esse carbono alfa aqui. Então, esse carbono alfa é esse, ele está ligado a quê? Ele está ligado a o aromático, tá vendo? O aromático, tá vendo? Ele está ligado ao aromático aqui
e CH2 aqui, ó, e aqui está ligado a C dupla O. Então, ó, C dupla O, H. Olha aí. O desenho é feio, mas dá para entender. Olha só. Esse carbono aqui é o carbono da carbonila. E esse carbono aqui é o carbono alfa. Tá vendo? Então, é a ligação do carbono alfa ao carbono da carbonila. Tá vendo? Então, um produto de aldol. Mas aqui da acetona, tá? Você observa que a acetona tem o carbono alfa aqui, ó. Pode ser esse ou pode ser esse. Então, mais uma vez, ó, eu tenho aqui, ó, um deles deixa de ser carbonila e passa a ser OH, tá vendo? Ó? E aqui ocorre a ligação nesse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Aqui é o carbono da carbonila, aqui é o carbono alfa da outra molécula. Então se liga aqui, ó, forma nova ligação, dupla O, CH3. Pronto. Você observa que a ligação está formada aqui entre o carbono alfa e o carbono aqui, ó, que eu vou marcar com asteriscozinho, o carbono da carbonila. Pronto, gerando um produto de reação aldólica, tá ok? Vou deixar os outros dois para que vocês possam fazer, mas a maneira de fazer é igual, tá bom? Se vocês acharem necessário aqui para esse exemplo, faz assim, ó, coloca os dois, né, 2 mols. Então, bote essa acetona aqui e coloca essa outra aqui. E você vai pensar unicamente o seguinte, uma das espécies vai formar o enolato, tá aqui. Uma das espécies. E aí quando ele atacar aqui, a gente sabe que esse par de elétron vai vir e depois vai ter a fonte de próton, que vai gerar exatamente isso aqui em cima, tá vendo? Vai ter uma formação de uma ligação. Acho que eu esqueci até de colocar, tem uma metila aqui, ó. Pronto, olha só. Que tem essa metila aqui e essa, tá vendo? Ó? Forma uma ligação carbono-carbono, tá vendo? Carbono-carbono, gerando um produto aí de reação aldólica, tá ok? Então acredito que está tudo certinho aí. Pode ser assim, pensando que isso aqui vai se transformar em OH, ou você pode também fazer o mecanismo, já que ele não é tão complexo, tá? Ou então pensa simplesmente isso, é a união de uma ligação do carbono do enolato, carbono alfa, com o carbono da carbonila, tá ok? Outra questão, qual desses substratos carbonílicos não sofrem reação aldólica? Bom, para gerar um produto de reação aldólica, o composto deve possuir hidrogênio alfa, né? Já que é uma química de enolato. Então você observa, esse aldeído aqui não tem hidrogênio alfa. Esse aqui tem hidrogênio alfa. Essa acetona tem hidrogênio alfa. Esse aqui não tem hidrogênio alfa. Ah, Cláudio, mas tem isso aqui. Isso aqui não é hidrogênio alfa. Isso aqui é hidrogênio aldeídico, tá bom? Não é hidrogênio alfa. Esse aqui tem hidrogênio alfa. E esse aqui tem hidrogênios alfa. Então, qual desses compostos não sofrem reação aldólica? Exatamente, a A não sofre e o C também não sofre. Todos os outros que possuem hidrogênio alfa sofrem reações aldólicas, tá ok? Falando um pouquinho de condensação aldólica, nós podemos observar o seguinte, que ela é nada mais nada menos do que o processo de desidratação de um aldol formando um composto carbonílico alfa-beta insaturado. Vamos aqui a 2 exemplos, tá? Um com aldeído e outro com cetona em meio básico e água, gerando aí 2 produtos de aldol, tá? Esse meio ainda é básico e ocorre então a desidratação desse aldol, gerando a formação de um produto conjugado. Observa que com a cetona também ocorre da mesma forma, só que o produto aldol ele não é isolado. Por quê? Porque ele conduz a um produto que é altamente estabilizado, altamente conjugado com o sistema aromático, tá? Então, em alguns casos há como se isolar, em outros não, tá? Geralmente a temperatura é um fator interessante, quando se aumenta a temperatura geralmente se conduz a produtos de condensação aldólica, tá? Mas esse é um processo aí que é nada mais nada menos do que uma eliminação que ocorre do produto aldólico, tá ok? Bom, mecanisticamente o aldol formado ele vai ser desprotonado aqui pela base. Isso aqui não é um hidrogênio qualquer, ele é hidrogênio duplo, carbono alfa, né? Então ele vai gerar aqui um enolato. Esse par de elétrons ele forma aqui uma ligação dupla e expulsa o OH, né, para o meio, gerando aqui o composto alfa-beta insaturado. Bom, esse mecanismo de eliminação que ocorre da base nem é E1, nem é E2. Ele é um mecanismo chamado de E1CB, eliminação carbaniônica. Isso quer dizer que quem elimina aqui, quem faz parte da eliminação é o carbânio, né? Não é um processo sincrônico de E2, onde a base abstrai o hidrogênio, esse par de elétrons forma uma dupla e expulsa o hidróxido. Não. Há a primeira formação do carbânio, já que ele é altamente estabilizado por efeito de ressonância,
para depois ocorrer a eliminação. Esse mecanismo é chamado de E1CB. A aldólica ela pode ser cruzada. E a aldólica cruzada ela ocorre quando há dois diferentes compostos carbonílicos. Observe no nosso exemplo. Eu tenho o acetaldeído e o propanal. Se eu colocar essas duas espécies no mesmo balão em meio básico, há de se concordar comigo que tanto pode haver formação deste enolato quanto do enolato do propanal. Sim ou não? Bom, acontece que este enolato aqui do acetaldeído pode reagir com ele mesmo, com uma molécula do acetaldeído, ou pode reagir com o propanal, gerando outro produto. E esse enolato aqui também pode reagir ou com o próprio propanal ou com o acetaldeído, gerando mais dois produtos diferentes. Então, 4 produtos diferentes podem ser gerados neste exemplo de reação aldólica cruzada. Então, sinteticamente, a aldólica cruzada nesses casos não é muito interessante, tá ok? Aqui é só uma amostra para vocês de como não se pensar em aldólica cruzada envolvendo dois compostos que possam ser formados enolatos no meio reacional. Agora, eu posso fazer uma reação aldólica entre dois compostos diferentes carbonílicos. Pode, e pode dar certo, se, por exemplo, um dos compostos carbonílicos não tiver a presença de hidrogênio alfa. Né? Se você observar aqui nos nossos dois exemplos, benzaldeído não tem hidrogênio alfa, só o acetaldeído. Então, o enolato formado é dessa espécie, reagindo com essa espécie, promovendo aí o produto de aldol que ocorre subsequente desidratação ou condensação devido aí a uma força motriz que conduz essa reação, que é exatamente a conjugação do produto final, né, com o aromático. Então, você observa que o enolato, aqui a porção do enolato, é dessa espécie. E embaixo também é da propanona, da acetona, né, a formação do enolato, gerando este produto de reação aldólica que posteriormente sofre condensação. Então você observa que, nesse caso, a reação aldólica cruzada ela é sinteticamente viável, quando somente um dos substratos possui hidrogênio alfa. A reação aldólica ela pode ser dirigida. Nossa, tantos nomes para a reação, né? Esse dirigida é nada menos do que uma variação da reação aldólica cruzada, onde eu primeiro preparo o enolato de um dos componentes carbonílicos como LDA e depois adiciono o segundo composto carbonílico nesse enolato para que ocorra a reação. Né? Qual o produto para a reação aldólica dirigida apresentado abaixo? Olha para esse exemplo. Então você observa e lembra que das nossas aulas anteriores, você que não assistiu, volta lá no vídeo anterior, né? Nós temos aí uma cetona não simétrica e em LDA vai ocorrer a formação exatamente do enolato cinético. Né? A adição nucleofílica ocorre e a fonte de próton gera o meu produto aldólico. Então, por que ela foi dirigida? Porque eu não coloquei isso aqui tudo no balão só. Eu primeiro coloquei a acetona para reagir com o LDA, preparar aí o enolato, né? Esse enolato é preparado in situ, e aí só depois é que eu adiciono o segundo composto carbonílico, que no nosso caso foi a molécula aqui do acetaldeído, tá bom? Posteriormente a adição da fonte de próton. Então, eu preparo o enolato antes, e depois adiciono o segundo composto, tá bom? O nome dessa reação é uma aldólica dirigida. Bom, duas moléculas de um éster reage com alcóxido como base para formar um beta-cetoéster. Então, essa é a reação de Claisen. Então, mudam-se os nomes, mas a lógica continua a mesma. Um éster em meio básico, agora não mais o hidróxido, o alcóxido, para gerar um beta-cetoéster. Reação de Claisen. Está aqui a reação. E ele é um pouco diferente do produto de aldólica. Né? Na aldólica nós tínhamos um hidroxila aqui, são beta-cetoésteres, né? Compostos aí com a presença de dois grupos C-O. E por que isso? Porque o mecanismo que vai ocorrer agora, como se tratam de ésteres, não é mais um mecanismo de adição. Né? É um mecanismo de substituição, né? Como indagado no slide. Observa que já aprendemos em aulas anteriores. O nucleófilo ataca a carbonila. Aqui nessa segunda etapa o par de elétron reconstitui a carbonila e expulsa o etóxido como grupo abandonador. É o que vai ocorrer agora com a reação de Claisen. Mas a lógica é muito parecida com a aldólica. Olha só.
Eu tenho aqui a primeira etapa, o etóxido abstraindo o hidrogênio do carbono alfa, gerando um enolato. O enolato ataca nucleofilicamente o carbono da carbonila da outra espécie éster, gerando esse intermediário aqui, ó. E o par de elétron agora não tem mais ideia de fonte de próton, né? Agora o par de elétron reconstitui a carbonila e expulsa o etóxido aqui. É interessante porque, como o meio continua básico, o etóxido pode abstrair o hidrogênio aqui desse carbono, que é um hidrogênio bem ácido, gerando esse novo enolato bem estável, tá bom? E agora sim, você adiciona ao meio reacional a fonte de próton para que ocorra ácido de base aqui, gerando aqui o produto beta-cetoéster com a liberação de água, tá ok? Então, é um mecanismo muito semelhante ao da aldólica, só que agora é um mecanismo de ésteres, não é mais adição, é de substituição. A Claisen pode ser cruzada, se envolver dois ésteres diferentes. No nosso caso, a gente já sabe que a gente tem que escolher sempre um dos ésteres com hidrogênio alfa e o outro não. Então está aqui o exemplo, dois ésteres, um sem hidrogênio no carbono alfa, outro com hidrogênio no carbono alfa. Já sabemos de cabecinha aqui que o enolato vai ser formado dessa espécie. E aqui o nosso produto de Claisen. Tá bom? Observa que se eu rabiscar um pouquinho aqui, ó, dá para entender isso logo logo. Isso aqui é grupo abandonador, vai embora. Aqui vai ser formado o enolato, esse hidrogênio aqui vai embora também, fica 2. E ocorre exatamente a ligação desse carbono nesse carbono. Ó. É um produto da Claisen, tá bom? As reações podem envolver também um éster e uma cetona, onde a cetona é que possui hidrogênio alfa, não tem problema, a lógica é a mesma, tá bom? Formação do enolato dessa espécie, fazendo a reação de Claisen, perdão. A Claisen gerando este produto sem nenhum problema, na mesma lógica. Meio básico e depois dando uma fonte de próton ao meio. Vamos praticar? Dá o produto da Claisen aqui, ó. Não tem muito mistério, né? Olha só. O que é que você observa aqui? O que é que vai acontecer aqui? Bom, o enolato vai ser formado dessa espécie? Não, porque não tem hidrogênio alfa. Vai ser na cetona aqui, ó, alfa. Então, eu vou desenhar assim, para ficar bem mais fácil. Vou desenhar o éster primeiro. Tá bom? Ó. Desenhar o éster primeiro. Eu já sei que aqui é grupo abandonador. Então, isso aqui, ó, vai embora. Ele vai se ligar diretamente ao carbono alfa da cetona cíclica. Né? Então, está aqui. Ó. Esse é o composto formado de reação de Claisen cruzada. Ok? Como preparar o composto abaixo usando reações de Claisen? Bom, para responder essa questão, é bem simples. Olha só. Esse composto aqui eu não dei o nome a vocês, mas é um composto que é utilizado como filtro solar. Para sintetizar por Claisen, faz o seguinte. Ou você desconecta aqui, ó, ou desconecta aqui. Vamos desconectar aqui na A, não tem problema. Pode desconectar em B também. Você vai observar que você vai ter dois pedacinhos originados, tá bom? Então eu vou ter esse pedacinho aqui, ó, metóxi, esse pedacinho aqui, ó, não é isso? Fazendo aqui por A, tá? E eu vou ter aqui o outro pedacinho aqui, ó, tá bom? Aqui, aromático e carbono, CH3, CH3, CH3. Então você observa. A ideia é que, já que é Claisen, os dois pedacinhos são iguais ou são diferentes? São diferentes. Então, tem sim uma Claisen cruzada. Então, como a Claisen eu posso usar cetona e éster, então eu vou pensar o seguinte, em usar aqui o éster, um éster, por exemplo, e aqui a cetona. Pronto, a cetona com o éster. Tá bom? Isso aqui em meio básico, em etóxido, né? Vamos usar aqui o NaOET, etóxido de sódio. Eu acho que isso aqui consegue fazer tranquilinho, né? Na condensação, ó, vai perder esse grupo abandonador aqui e vai unir esse carbono aqui, ó, a esse aqui, gerando o produto desejado. Tá bom? Cláudio, poderia ser a cetona desse fragmento aqui e o éster desse outro fragmento aqui? Sim, também. Não tem problema nenhum. Você vai ver que, em termos de produto, você tem o mesmo produto de Claisen tranquilamente. Tá ok? Bom, então nessa aula de hoje nós falamos um pouquinho das reações aldólicas e Claisen, as aldólicas entre aldeídes e cetonas e a Claisen com os ésteres, né? Observa que é uma química meio básica, uma química ainda de
enolato formado, e esse enolato atacando nucleofilicamente, né? o carbono da carbonila. Tá bom? Então é isso. Eu agradeço a todos pela paciência, pelo carinho, né? E aguardo vocês na nossa próxima aula, onde abordaremos o último capítulo, né? A última parte deste conjunto de aulas sobre compostos carbonilados, onde trataremos as reações de Michael e a reação de anelação de Robinson. Um grande abraço a todos e até breve.